sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira, semana começando e com ela muitos assuntos no nosso programa de hoje. Teremos educação, economia, política e, claro, muita Copa do Mundo. É isso, o programa Da Hora começa agora. Good, I'm good. You? What's your name? Olá, sejam todos bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Já estou aqui com Gabriel Viana, Rochelle Roldão. E aí, gente, semana começando, né? É isso, semana começando e começando como terminou, né? O jogo do Brasil não foi o esperado, a gente teve aquela derrota contra Camarões que a gente até conversava que poderia acontecer, time reserva, mas agora não tem mais espaço para esse tipo de derrota, perdeu agora, Não tem mais erros. volta para casa, já tem seleção ficando pelo caminho. Até agora as favoritas estão vencendo, que continue assim, que o Brasil hoje vença e que a gente comece a pensar nas quartas de final. Rochelle sentindo energias positivas para o jogo de hoje. Hoje sim. Com o time titular a gente fica mais confiante, O Brasil né? luta pela vaga, né, nas quartas de final. A gente vai ver isso, a gente vai falar sobre os jogos de sexta-feira até os jogos de hoje. Vamos ver como é que está a tabela. Mas a gente também vai ter outros assuntos relacionados à política, à economia e muito mais. Gabriel, para a gente começar, o que é que se comemora hoje? Olha, aí no caso já é segunda-feira, dia 5 de dezembro, e a gente vai falar do que foi comemorado primeiro na sexta-feira, que a gente não falou, que foi o aniversário de Minas Gerais, Dia da Astronomia, Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, que foi escolhido, claro, em homenagem à Convenção das Nações Unidas para a supressão do tráfico de pessoas e da exploração da prostituição de outros. É comemorado também, no caso, o Dia Nacional das Relações Públicas, o Dia Nacional do Samba e Dia Pan-Americano da Saúde. É isso. E é isso. Eu vou pedir só para a direção, os meninos aí da câmera, eu acho que o nosso TP está no dia errado, tá, gente? Eu acho que está no dia 2. Vou pedir para vocês mudarem para o dia 5, tá bom? É isso. Por enquanto a gente vai falando de Copa do Mundo. A gente começa falando de Copa do Mundo, depois a gente vai abordar os temas de política. E aí, gente, o que é que vocês acharam dos jogos de sexta-feira? Fiquei triste. Sexta-feira foi? Foi primeiro Holanda. Brasil e Camarões, ainda falando de primeira fase da Copa do Mundo. Certo. Teve Sérvia e Suíça, foi um jogaço. Se a Suíça faz um gol, inclusive, a gente tinha perdido a nossa primeira colocação. A gente tinha ido lá para outra chave e estaria enfrentando, né, no caso, Portugal amanhã às 4 horas da tarde. E aí, o que é que vocês acharam primeiro do nosso jogo de sexta-feira? Bom, o Brasil, eu fiquei um pouco tensa, né? Mas como a gente estava com os times reservas, já era o esperado. Não esperava aquele gol de Camarões Bem no no final. Eu finalzinho do achei segundo que tempo. ia permanecer ali no Pelo 0 a menos 0. 0 a 0, né? Isso. Camarões jogou muito bem, muito bem. O jogador lá polêmico, né? Que Abubakar. Abubakar, que falou que não tinha medo da seleção brasileira, que era melhor com o Neymar. Foi lá e fez, né, o gol da seleção. Mas um pouco triste, seria muito bonito ver o Brasil com os 3 jogos ganhos, né? Seria a única seleção dessa Copa com os 3 jogos ganhos.
Mas a gente ainda tá aí. Mas é pentacampeão, né? É Então ainda pentacampeão. tem a moral. E a gente ainda tá nessa luta, estamos aqui firmes e fortes. O menino Ney entra em campo hoje, né? Então ali já surge Eu acho que a aquela... escalação deve sair, talvez saia, a gente já tem, né, o esperado, mas talvez a escalação oficial saia quando a gente ainda esteja ao vivo. Aqui no Da Hora, inclusive, tá rolando um jogo Tá agora, rolando né, o de jogo oitava agora. de final. Um jogo muito importante, porque o jogo que tá acontecendo agora é quem determina Nosso possível o nosso possível adversário, né? adversário. Caso a gente passe hoje. Tá de quanto, Érica? Olha aí pra gente. Vamos dar uma olhada. Olha, 17 nossa direção vai minutos. colocar na tela, mas está com 17 minutos. 0-0 ainda, Japão e Croácia. Um duelo aí de Croácia, oitavas de final. vice-campeão. Eu acho que o duelo é o único duelo dessas oitavas de final que não tem um grande favorito. Grande favorito. Porque em todos os outros a gente tem uma equipe que tende a ser a grande favorita e até agora as 4 passaram, né? Do outro lado a gente tem Portugal e Suíça, Portugal é mais favorito, tem Espanha e Marrocos, Espanha é favorita, tem também hoje Brasil e Coreia, que o Brasil é amplo favorito, e tem esse aí, que é Japão e Croácia, que para mim é o mais equilibrado, o confronto mais equilibrado E é bom a das gente oitavas de final. não desmerecer esse jogo aí do Japão e da Croácia, porque da Coreia, né, nosso adversário, porque a Coreia ganhou da Espanha, né, se eu não me engano, e da Alemanha, né? Não, esse foi o Japão. Japão ganhou Mas da a Coreia Espanha. ganhou de Portugal na última rodada. Um time grande, Time forte, favorito. candidato aí a ser campeão do mundo. Expectativa aí para hoje? Hoje vamos de 3-1. 3-1 também. Eu vou de chute no 3-0. Tô Não leva, confiante. né? Inclusive, um dos nossos últimos amistosos aí antes da Copa do Mundo foi justamente contra a Coreia e contra o Japão. A gente fez 2 amistosos na penúltima data FIFA. Vencemos por 5-1, inclusive a Coreia do Sul naquela ocasião. Mas olha, gente, hoje é totalmente diferente. É Copa do Mundo, a concentração é outra. A gente chega sem alguns dos nossos melhores jogadores nas suas condições ideais. O Neymar volta hoje, mas não está 100%. Ele não está do jeito que ele chegou na Copa do Mundo, que era uma condição muito boa. O Danilo não vai estar na sua posição, provavelmente vai estar jogando de lateral esquerdo. Então, vamos com calma. Dá para ganhar, a gente é muito favorito. O Militão entrou como titular, né? Inclusive, começou como Que nem reserva. na segunda rodada. Mas ele teve uma boa Atuação. e gostei dessa colocação do Militão para titular. É isso, o time vai ser basicamente, a gente espera que seja, né? Alisson no gol, Militão na lateral direita, a zaga é Marquinhos e Thiago Silva, não tem muito segredo. Danilo fazendo a lateral esquerda, ele que é lateral direito, mas ele faz essa função lá na Juventus, inclusive, que é o seu time. Ele vem jogando mais pela esquerda como zagueiro, então ele é um cara que é multifunções. E aí do meio para frente é aquela escalação do primeiro jogo. Casimiro, Paquetá, Neymar, Armando, Vini de um lado, Rafinha do outro e no meio o pombo Richarlison. Será que sai gol do Richarlison hoje? Espero. Tomara, Acredito que né? Saia do Neymar também para ele desencantar. Importante, é um jogador que não está com a confiança em dia, né, por conta do tornozelo, que faça gols para retomar essa confiança e para ajudar a nossa seleção, Eu porque acho sem que- ele não dá não. Acho que o jogo de hoje vai ser mais tranquilo, assim, do lado do Neymar. Lógico que vai tudo ali pra cima dele, mas acho que a Coreia não tem aquele costume de ir pra cima dos jogadores com o intuito de esbarrar, de bater, de empurrar. É um pessoal que Mais retraído, né? opta mais por fazer... Mas hoje é mata-mata de Copa do Mundo, então você pode esquecer tudo que acontece antes, porque aí não tem amigo, não tem... Até educação. não tem não educação, não tem nada disso. Então hoje pode esperar um jogo muito duro. Mas tomara, né, que o Muito menino duro, Ney ainda fique tranquilo, porque falta o quê? Quatro jogos são de hoje. 4 jogos. Então, ele tem que resistir mais um pouquinho, né? É isso. No sábado, a gente teve 2 jogos de oitavas de final. O primeiro jogo que abriu essa fase da competição foi Holanda e Estados Unidos. Estados Unidos começou até bem no jogo, a gente estava vendo aqui na redação, né? Nós assistimos. Começou bem, o Pulisic, que é o principal jogador americano, perdeu uma grande chance. Mas aí a Holanda fez 2 gols praticamente iguais no primeiro tempo, com o Dumfries cruzando para o meio da área, alguém chegando só para bater no cantinho. Aí os Estados Unidos fez aquele gol. Eu vou dizer, viu? Eu senti ali assistindo que quando os Estados Unidos fez aquele gol, a Holanda ficou com um pouquinho de raiva e
Porra, agora eu vou fazer outro, só de mal, porque foi muito instantâneo, curtíssimo o espaço de tempo do primeiro gol dos Estados Unidos pro terceiro da Holanda. Então, 5 minutos. 5 minutos, então eles ficaram com raiva Pois é, não ali. deu nem tempo dos Estados Unidos colocarem aquela pressão que geralmente um time coloca, né? Porque quando o time está perdendo por 2 gols de diferença, tem aí por natural de ficar mais retraído, de não ter tanta ação, mas aí fez o seu gol e era esperado que fosse colocar uma grande pressão, mas não foi isso, né? Você estava vendo o jogo também aqui com a gente, Rochelle, não foi isso que aconteceu. O que foi que você achou desse primeiro jogo de oitavas de final? Achou que os Estados Unidos iam ganhar, né? Era a Rochelle. Ficou Eu achava, surpresa, ela achava. falou aqui na redação. Mas não foi isso. Não. Né? Mas a Holanda também, né, gente, tá muito bem. Fortíssima. Muito forte. E A Holanda agora já tem o próximo. quem vai enfrentar a embate Holanda travado. são nossos irmãos, argentinos, que também abriram Jogão, 2-0 hein? no Antes sábado à deles tarde. do que nós, né? Também Antes deles do que eles nós. E também vamos abriram... torcer pela Holanda, né? eu vou torcer pela Holanda, com Lógico. certeza. Os argentinos não tiveram vida fácil. Caso tudo se encaminhe de uma forma meio óbvia, né, que é os times maiores avançando, a gente teria aí uma possível Argentina e Brasil numa semi, né? Então tomara que a Holanda Complicado. ganhe. Mas eu queria Brasil e Argentina na semifinal, seria legal, seria divertido. Seria Eu acho que seria muito tenso. teste de fogo, teste de coração. Com né? certeza. Com Ver certeza, como é que você tá com a Gabriel. saúde do Acredito seu coração que não aí. é todo mundo tá com essa saúde para assistir esse jogo não, viu, E Gabriel? a Argentina só está postulando a isso porque ganhou da Austrália, abriu 2-0, o Messi jogou muito bem novamente, junto com o Mbappé, para mim, são os 2 melhores jogadores da Copa, a gente vai já falar da atuação do Mbappé. O Messi jogou bem, fez 1-0, depois a Argentina fez 2-0 com a falha do goleirão da Austrália, entregou a paçoca, como a gente fala. E aí, quando o jogo parecia estar resolvido, a Argentina controlando, por isso que o futebol é apaixonante. O jogador australiano chutou uma bola sem pretensão do meio da rua, desviou no argentino, fez 2-1 e a Austrália, rapaz, diferente dos Estados Unidos, pressionou muito. No último lance do jogo teve uma chance claríssima, o Emiliano Martins fez uma defesaça, saiu ele e o jogador cara a cara e rapaz, eu achei que ia ser mais tranquilo, tá? O jogo da Argentina. Não tá já tava tendo aí. assim, esse jogo, não tá tendo. Copa é... Não, alguns Mata-mata. jogos estão tranquilos. O da Holanda e dos Estados Unidos foi uma coisa ali... É, Assim, que teve não só teve aqueles 5 essa- minutinhos até a Holanda Isso. fazer o gol, mas não foi tão tenso quanto o da Argentina. França e Polônia também foi bem... Foi antes da Bem França fazer o primeiro incrível, gol, a Polônia teve uma chance muito grande. 3 lances em um só. Jogadores tirando em cima da linha, o Lloris fazendo defesas. Já já a gente fala do jogo da França. Sim. Mas, por enquanto, Holanda e E Argentina. Argentina. Esse jogo que vai ser na Sexta-feira. sexta-feira, Pela primeira 4 vez horas da essa tarde. semana nós vamos ter 2 dias livres aí sem jogos, né? A quarta e a quinta-feira. Não sei como eu estou... Vamos dar uma Não folguinha sei se estou aí. preparado para isso. Vai ficar em abstinência, Uma Gabriel. folga. Vai Pra ficar quem- E quando a gente Para quem volta- acordava 7 horas da manhã para assistir Arábia Saudita E a Argentina. e Argentina, Arábia Saudita e México. Vai ser ter uma folga aí, mas quando voltar, já volta direto com quartas de final. quartas de final. E se tudo der certo, Brasil jogando, né? Então, E aí, o tem que esperar de Holanda e Argentina? Vamos Duelo que já foi torcer final de Copa pela do Mundo. Holanda. foi? 78, lá na Argentina, mas a Argentina se deu... A pobre da Holanda jogou 3 finais, não ganhou uma. Pop da Holanda. Pobre da Holanda. Holanda jogou... Ah, não. Em 2014 foi a terceiro lugar, né? Foi em terceiro lugar, mas jogou em 2010 a final. Aí, tá quase. A Holanda aí tá... Não, mas aqui... Aqui que não, esse seja ano não, esse Deixa, ano. deixa pra quando tiver do outro lado da chave do Brasil, aí que seja Brasil Esse e ano Holanda. não. Esse ano não. Eu acho que não passa nem da Argentina, tá, gente? Fazendo realmente o que eu penso de futebol é que... Acredito que a Argentina ganha. eu acredito que a Argentina... Não vai ser um jogo fácil, mas eu vejo o time da Argentina mais pronto do que o da Holanda. O time da Holanda ainda tem alguns jogadores jovens que têm que se desenvolver e que, querendo ou não, na hora de um mata-mata, isso faz falta. Olha, a gente vai já continuar falando de Copa do Mundo, de política e de outros assuntos, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e já já o Da Hora está de volta.
Estamos de volta com o programa da hora desta segunda-feira. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre Copa do Mundo. Antes da gente voltar nesse assunto, a gente vai ver tudo que está acontecendo aí no nosso país, economia, educação, saúde e muito mais. No bloco anterior também a gente falou sobre o que foi comemorado na última sexta-feira e hoje a gente vai falar desta segunda-feira, né, Gabriel? Segunda-feira, agora sim, dia 5 de dezembro, comemora-se o Dia da Acessibilidade, uma data que tem como objetivo favorecer a conscientização e estimular uma ação proativa em direção à construção de uma sociedade inclusiva, solidária e que possibilite igualdade de oportunidades. Dia também do médico de família e comunidade, e hoje é comemorado também o Dia Internacional do Voluntário, Dia Mundial do Solo e Dia Nacional da Pastoral da Criança. E aí, gente, para mim, dessas datas aí que foram abordadas, a mais importante de hoje, claro, todas são importantes, mas é o Dia da Acessibilidade, né? Muito importante, né? Na minha visão, a nossa sociedade não é nada inclusiva. E acessível. Tanto as pessoas quanto a estrutura. Sim. As pessoas não respeitam, a estrutura não é a mais adequada. O que é que vocês fariam de diferente? Eu percebo muito nos transportes públicos a questão da acessibilidade para os deficientes, porque você vê ali uma rota de ônibus, um ônibus funciona, 10 não, aquela rampa para a cadeira de roda subir. Meio, né? Isso, um funciona, 10 não. Então ali a pessoa deficiente, ela tem que esperar até que o ônibus que esteja com aquela função funcionando para poder Subir. É muito complicado. Tem também a questão do deficiente visual também, que também tem a questão deles não terem a questão da acessibilidade também, né? Deles andarem sozinhos e não ter como ter essa estrutura também para eles, né? Tanto no turismo também, eu acredito que falte pensar mais no deficiente visual no turismo também, não só nos cadeirantes. Você que vem dessa área, né? Você que pode falar melhor para quem está em casa. O que é que você faria, por exemplo, aí, no turismo, né? Eu vejo a carência na questão do deficiente visual, mas para eles eu vejo mais essa questão em todos os equipamentos turísticos. Né? Para ter uma pessoa, né? Caso para acompanhar, tá ali direto. A questão da leitura braille Falando também, nessa questão né? de turismo, tem até uma ação que é feita lá na Praia de Iracema, né? Que é para levar os cadeirantes até o mar, não é isso? Isso, tem sim. Inclusive tem até um campeonato. Como se fosse uma pontezinha, né? Isso. Não sei qual é o material que é feito, mas é uma ponte para levar o cadeirante para tomar banho de mar. Uma experiência que para a gente é tão comum, tão banal, mas que muita pra gente eles, não se coloca no lugar dessas pessoas. Nos estacionamentos também, único. né? A questão da questão de tudo, da acessibilidade, vamos falar dos idosos também, das pessoas que estacionam na vaga dos idosos, do deficiente. Também essa consciência, né? E também era muito importante ter a Libras, né, nas escolas. Que fosse obrigatório na matriz, né? Curricular, Já né? passou da hora. Eu fiz na faculdade, fiz a cadeira de Libras. Claro que não dá para aprender tanto, porque é um semestre só, acho que tem que ser colocado de uma forma mais ampla, mas ajuda, querendo ou não, numa situação de emergência, por exemplo, eu creio que seja importante. Então fica aí o nosso apelo, o apelo aqui da TV União, da Rede União, para mais acessibilidade e, claro, que as pessoas se coloquem no lugar das outras, porque é muito importante, tá, gente? Seguindo, o que é que a gente vai falar agora? Que temos... Nós vamos falar sobre o banho de mar, que a né? gente estava falando, Sim, né? Que segundo o boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE, o litoral de Fortaleza tem 19 pontos próprios para banho. Confira na matéria. Segundo o boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE, o litoral de Fortaleza tem 19 pontos próprios para banho. O documento ainda detalha que outros 14 pontos estão impróprios. A maioria dos postos balneáveis se concentram na região leste, com 12 praias indicadas para recreação primária. Nesse trecho, somente não está próprio o espaço na altura da Rua Ismael por Deus. Em seguida vem o centro, que apresenta 5 locais adequados, na altura da Avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira-Mar e da altura da Avenida Rui Barbosa, no aterro até a Indústria Naval do Ceará, INACE. Em último está o oeste do litoral da capital, que tem somente 2 praias próprias,
Praia da Leste na altura da Avenida Filomeno Gomes e a Praia da Barra do Ceará, altura da Rua Rita das Goiabeiras. E aí, gente, é sempre bom a gente estar vendo esse boletim da SEMASC, que eles postam, inclusive, semanalmente, dos pontos que estão com uma balneabilidade agradável, razoável, para tomar banho de mar, porque a gente sabe que tem a questão da poluição e nem todos esses pontos aí do nosso litoral são próprios para banho. Então, tome sempre esse cuidado antes de ir à praia, veja direitinho esse boletim, porque é feito justamente para você, não é isso, gente? Isso, e antes de saber se realmente está próprio para banho, né? Questão mesmo de doenças e tudo. Tudo está propício, né? Saber se não está propício a isso. Agora a gente vai falar de saúde, Gabriel. É isso, sobre o uso de máscara, porque a recomendação de usar máscaras em locais fechados ou com aglomeração foi retomada aí em alguns estados e está querendo ser retomada aqui no nosso estado. O que é que vocês acham, gente? Nos aviões, aeroportos, já foi Obrigatório novamente, obrigatório. a medida foi colocada como obrigatória. Isso nos transportes públicos daqui de Fortaleza eu ainda não observei essa mudança. A obrigatoriedade, né? Porque eu utilizo, né? Mas ainda tem muita gente que optou por usar as máscaras, mas não é uma coisa obrigatória. Mas a gente tem mais detalhes para você, porque essa recomendação de usar máscaras em locais fechados ou com aglomeração, aí no caso, só um minuto, gente, com aglomeração no Ceará foi mantida pelo governo do estado nesta sexta-feira. A decisão foi anunciada pela governadora Isolda Sela pelas redes sociais após uma reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. Diante desse cenário atual, que exige prudência, o comitê segue recomendando o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração, assim como nos transportes coletivos. O governo do estado fez ainda uma recomendação para que cearenses que apresentem sintomas gripais façam uso de máscara e procurem uma unidade de saúde para realizar a testagem e, claro, cumprir o isolamento adequadamente. É isso, gente, muito importante. Lembrando que é uma recomendação, ainda não foi colocada novamente a obrigatoriedade do uso. E tá voltando, né, os casos de Covid. Rochelle, que recentemente ficou doente. Como é que foi, Rochelle? Você vacinada? Sim, as 3 Como é que doses. foi a experiência, assim, de vacinada e Eu acredito foi que forte os a sintomas? questão dos sintomas mais leves, né? Do que a primeira vez que eu peguei, foi mais forte. E é isso, tomar agora o reforço, né? A 4ª dose. Já pegou também antes de vacinar, né? Gabriel pegou a Covid antes da vacina? Peguei antes da primeira Talvez, não sei, é porque confirmado, como né? ainda a gente estava em época de lockdown, eu estava com sintomas, mas fiquei em casa, não saí para fazer o teste. Fiquei só em casa, cumpri o isolamento que eu já estava cumprindo, não estava saindo, mas eu peguei em janeiro desse ano, só que eu já estava vacinado e mesmo assim foi até uma gripezinha até forte, derrubou. Né? Fiquei pensando o que aconteceria caso eu não tivesse vacinado. Então, vamos se cuidar, meu povo. Porque... Eu peguei também, mas foi antes da vacina. Foi uma coisa leve, eu fiquei só com aquela sem cheiro, sem gosto, né? Mas Tem o assintomática, né? Só percebi porque o meu irmão passou álcool na mão e aí eu fui cheirar e ele falou, cuidado, tá com álcool. Eu não, vale, achei que era água. E aí eu fiz o teste e positivei, né? Falando agora de educação, Rochelle, vamos lá, o que é que nós temos? A Fundeb, né? Segundo a auditoria em programas de educação, Sinapse, ferramenta criada pelo TCU em conjunto. Produção, TP, por favor. Recomeça, Rochelle, por favor. Segundo a auditoria em programa de educação Sinapse, ferramenta criada pelo TCU em conjunto com tribunais de contas estaduais, identificou 29.070 indícios de irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, entre os anos de 2020 e 2021. A informação verificou falhas relatadas pelo TCU que vão desde pagamentos feitos a pessoas falecidas até a contratação de professores sem formação acadêmica adequada. O Fundeb é o principal recurso usado por governos e prefeituras para pagamentos dos professores, diretores e demais funcionários, para a manutenção de escolas e o custeio de investimentos. É isso, né, gente? A gente agora
vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta com esse e outros assuntos. E ainda tem Copa do Mundo. A gente ainda vai falar muito mais hoje. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira, semana começando, assuntos iniciando. E aí? E política teve gol, né? Teve gol, vamos voltar aqui lá no primeiro bloco, que o Japão abriu o placar no jogo de hoje contra a Croácia, né? Saiu aí na frente, ganhando por enquanto a vaga das quartas de final. E aquela declaração do Mbappé antes da Copa do Mundo, de dizer que acha que os europeus estão no nível acima, não pegou muito legal, né? Porque teve seleção asiática eliminando o grande europeia, teve seleção africana também, tem Brasil e Argentina muito fortes no páreo, então o futebol europeu é muito forte, Pegou mal, mas também não está Mbappé. muito acima, como ele falou, não, tá, gente? Vou seguir falando aí de Já dos já a nossos gente assuntos volta, do dia a dia, né? já já a gente volta. O que temos, Gabriel? Olha, o número de furtos de cabos de semáforo subiu 170% em Fortaleza, de acordo com dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC. Segundo o órgão, até novembro de 2022, foram registrados 1.198 ocorrências de furtos. Ferrúcio Feitosa, secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura de Fortaleza, reforça que a atual gestão aumentou a fiscalização em sucatas e aí foi aberto um processo com o objetivo de identificar uma possível comercialização desses cabos e, claro, pensando na punição dos responsáveis. Realmente, Difícil, muitos né? sinais aí não funcionando, né, na nossa cidade. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e ali naquela ruazinha bem apertada, mas muito movimentada do aeroporto, 15 de novembro, vários agentes da MC, porque tinham 2 ou era 3 semáforos sem funcionar. E aí fica complicado, né, gente? Fortaleza já é uma cidade pequena. Para a quantidade de carro, de ônibus, de moto que tem, o pessoal ainda vai roubar os semáforos. Fica 10 vezes mais complicado. Sim. Seguimos. E agora está chegando ó, o período de chuva, que os semáforos são ainda Dá uma mais neblina, o essenciais. semáforo queima. O semáforo queima, né? E fica aquele trânsito da Índia, né? Horrível. Complicado Horrível, andar horrível em Fortaleza agora. em período de chuva, né? Sim, com certeza. Fazer tudo em Fortaleza, em período de chuva. E aí, Rochelle, o que é que a gente tem agora? Bloco V, né? Vamos falar agora de Danilo Doneda. Isso. Na tarde do último domingo, ele faleceu na tarde do último domingo, um dos mais importantes nomes do desenvolvimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. O advogado, que tinha 52 anos, participou ativamente das discussões sobre segurança digital no Brasil. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o advogado auxiliou na elaboração da LGPD, atuando nas áreas de investigação criminal e segurança pública. Doneda foi um dos mais importantes membros dos debates envolvendo o Marco Civil da Internet, além de fazer parte do conselho responsável por orientar a Agência Nacional de Proteção de Dados, entidade que regulamenta a proteção de dados no país. Ele ainda foi convidado a integrar o Conselho Nacional de Proteção e de Privacidade da Câmara dos Deputados, a instituição orientação de órgãos públicos na área, além de produzir relatórios sobre privacidade de dados. A causa da morte não foi divulgada pela família. Nossas condolências, né? Nossos pêsames, sentimentos, toda a família. E é isso. Né? É isso, agora a gente fala do teto de gastos, porque a Comissão Mista de Orçamento analisa entre os dias 7 e 8 de dezembro os 16 relatórios setoriais referentes ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. Acho que deu um erro agora. Gabriel, vamos voltar aqui à Copa do Mundo? Vamos falar de Copa do Mundo. Falar dos jogos de domingo. Sim, vamos lá. Ontem, né? Ontem a gente teve França e Polônia. Gente, quando a Polônia fez aquela partida contra a Argentina, que eu achei ridículo, que disse até que eles mereciam a eliminação, eu achava que em nenhum momento do jogo eles estariam frente à França. Apesar da França ter vencido por 3-1,
antes do primeiro gol dos atuais campeões, a Polônia jogou bem, tá? Jogou muito bem, ameaçou bastante, rondou a área, criou chances muito perigosas, só que aí depois que tomam um gol fica tudo muito complicado. Essas seleções assim que não são melhores do que as favoritas, não podem tomar gol, porque não tem a capacidade de continuar aí nesse ímpeto e empatar a partida. Eu acho que quando uma seleção leva gol, tanto aqui levou o gol fica um pouco desestabilizada e aqui, né, fez o gol fica mais forte, confiante, querendo mais. Então acho que tem ali... E com mais paciência, porque não tem que estar naquele ímpeto de estar na frente do placar, porque já está, né? Então a França Mas também fez... se relaxar muito, né? Fez 1-0 com o Giroud, inclusive um gol muito especial. O atacante virou o maior artilheiro da história da seleção francesa, ultrapassou Thierry Henry, nosso carrasco, em 2006, e agora é o maior artilheiro com 52 gols com a camisa da França. Aí depois ele, Mbappé, apareceu, fez 2 golaços, é um dos melhores jogadores da Copa até aqui. E no finalzinho, um pênalti aí para a Polônia, o Lewandowski perdeu o primeiro, mas tanto teve invasão quanto o goleirão invadiu. Sim. E aí depois ele bateu, fez o primeiro gol da Polônia, o segundo gol dele aí na Copa, uma Copa para mim decepcionante, tá? Do Lewandowski, talvez seja mais pela seleção dele, porque querendo ou não, ele é um camisa 9, ele tá dentro da área, ele tem que ser servido para fazer gols. E a seleção polonesa, a gente sabe que não é uma seleção muito forte. Sim. Mas, sim, achei decepcionante a Copa do Lewandowski, não digo nem pela eliminação, pelo próprio desempenho do atacante polonês. Chegaram longe, a gente não vê muito a Polônia, né? Aí Eu não colocava a Polônia, colocava a Argentina e México como os principais postulantes. Não vê, mas é aquilo que eu disse semana passada. Eu acho que não nessa Copa, mas Copas futuras a gente pode ter ganhadores inéditos, porque o tanto de seleção pequena que ganhou força, que está virando aí uma potência, que surpreendeu... E a tendência é crescer, né? Que surpreendeu a todo pequenos. mundo. Ninguém esperava que a Arábia Saudita ganhasse da Argentina. Ninguém esperava que Marrocos estaria classificado agora no oitavas de final, né? Em primeiro no grupo. Primeiro do grupo. Japão. O Japão, a própria Coreia também. Então, não nessa, porque a gente já viu aquela coisa dos times grandes ali se afunilando quando chega, né, mais próximo das fases finais. Mas, futuramente, sim, é uma questão a ser pensada. Em relação do jogo da França com a Polônia, Mbappé, para mim, um excelente jogador, brilhante, mas não me agrada tanto como pessoa. Acho ele um pouquinho ali soberbo, acho que teve aquela briga dele quando o Paris Saint-Germain, que envolveu o Neymar, aquele pênalti que ele foi lá no ouvidinho do Neymar, me deixa bater. Enfim, Mbappé não me agrada só no futebol. Eu acho ele um jogador brilhante, né? Mas foi um ótimo jogo. França. E aí, você gosta do Mbappé? Tenho nada a declarar. Mbappé, não. Nada contra, né? Ela gosta do Mbappé, eu senti. Eu É senti só que porque ela gosta. eu falei mal dele aqui, aí ela não quer falar pra gente não brigar. Continuando falando sobre o teto de gastos, Gabriel. Pois é, gente. Voltando aqui, Gabriel. Teve outro jogo? Ontem teve França e Polônia. E Cadê? à tarde, 4 horas, a gente teve Ai, gente, os meus senegaleses estavam Fiquei triste torcendo também. tanto, festa tanto, na tanto. arquibancada, talvez a festa mais bonita que a gente veja nessas arquibancadas lá do Catar, né? Sim. Fazendo aquelas danças tradicionais lá Muito de Senegal. lindo, né? Muito presente. a E torcida. mesmo perdendo, eles continuavam dançando, então... Muito animados. Queria muito que o Senegal tivesse avançado, mas a Inglaterra ainda é muito forte, né? E a seleção senegalesa é boa, é bem montada, é bem treinada, só que quando chega num jogo como esse, você precisa de jogadores top mundiais. E o segundo melhor jogador do mundo, que é senegalês, o Mané, não jogou essa Copa machucado, então querendo ou não, faz muita diferença. Estavam sem a sua dupla de volantes, Kouyaté e Gueye, os dois jogam, um joga na Inglaterra, o outro joga no PSG, o Gueye joga no PSG, muito bom volante. Então, sem Mané, sem 2 volantes, tudo complica muito, porque eles não têm um plantel de uma Inglaterra, de um Brasil, de uma Argentina, que saem os titulares e os reservas dão conta do recado. Sim. Porque apesar das seleções reservas de França, Brasil e Portugal terem perdido, uma coisa são reservas pontuais entrarem, eles realmente mudam, eles melhoram o time. Outra coisa é o time completamente reserva, é muito, muito diferente. Inclusive, a gente vai já falar
mais do jogo de sexta do A gente Brasil. teve isso presente, Pois né? é. Tanto no Brasil quanto naquele último jogo da França, na fase de grupo, a França que perdeu para a Tunísia É isso. com o time reserva, ninguém esperava, né? Mas antes da gente falar desse assunto de jogos, eu queria falar de uma curiosidade. A gente tem aí pronta a Loki V Família Hexa Direção, que é uma família lá do Distrito Federal, gente, que tem 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, e eles estão sendo considerados amuletos dessa Copa aí. Olha Aí, só, toda a família, mais de 15 pessoas, todos eles têm 6... Olha aí, olha só os pés, gente, que engraçado, que curioso, viu? Será que eles vão dar sorte pra gente dessa vez? Rapaz, espero que sim, né? Tá na hora, mas é bacana assim, né? Essa condição genética diferente Sim. e que deem sorte, né? Que seja um sinal aí do Hexa realmente diferente. Não esperava. Eu tinha visto Surpreendente. sim, mas eu pensava que era só um membro da família. Não, Não são sabia. a família inteira. Não sabia que era a família inteira, realmente diferente, mas legal. Que bom que eles levam isso Na esportiva. na esportiva, mesmo, numa né? boa e Estão fazendo sucesso, inclusive, nessa Copa, né? exatamente, fazendo sucesso. Fizeram do limão uma limonada. Gabriel, antes da gente voltar nesse assunto, o que é que nós temos ainda? Olha, a Polícia Federal flagrou no sábado uma operação com o objetivo de reprimir o trânsito e o comércio ilegal de armas de fogo e de munições de grosso calibre desviadas de possíveis caçadores, atiradores e colecionadores. As investigações apontam que tais armas estariam registradas em nome aí de laranjas para posteriormente serem desviadas no interesse de organizações criminosas dedicadas à prática de crimes violentos. A operação, batizada Diópila, cumpriu um mandado de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul. Os mandados foram cumpridos em Campo Grande, em Medianeira, e resultaram na apreensão de R$ 194 mil e de uma pistola Glock calibre 9mm equipada com kit rajada. A operação é um desdobramento das investigações relacionadas à prisão em flagrante realizada lá no dia 4 de outubro de um líder e na apreensão de 3 pistolas 9mm, 4 fuzis, munições, coletes balísticos com identificações falsas da Polícia Civil, dentre outros materiais. Realmente, muita coisa, né, gente, apreendida. Essas operações da Polícia Federal são muito importantes aí e ajudam muito a combater esse crime organizado no Brasil, Sim. que está enraizado e que é muito forte. E que bom que está tendo algum resultado, né? É isso. Mesmo, a gente sabe que não é possível erradicar todos, mas isso aí já é um progresso, um começo, e a gente espera que dê tudo certo. Rochelle, agora nós vamos falar do nosso rei do futebol, né? Infelizmente não está numa situação de saúde tão boa. E quais informações mais que a gente tem, Rochelle, por favor? Que ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde a última terça-feira 29. Pelé não responde mais à quimioterapia, procedimento que vinha fazendo desde setembro de 2021, após passar por operação para tratar um câncer no intestino. No início deste ano, foram constatadas metástases no pulmão, fígado e intestino. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, o ex-jogador tem estado sob cuidados paliativos. Seu tratamento quimioterápico foi suspenso e ele tem recebido medidas de conforto que aliviam a dor e a falta de ar sem o uso de terapias invasivas. Infelizmente, né, tá acontecendo isso com o nosso rei do futebol. Mas Muito ele triste. é forte, viu? Porque ele falou, eu vi que ele falou que ele tá forte ainda, mas Tá aí, lutando. tá lutando. Infelizmente, o câncer que ele teve se espalhou para outras partes do corpo. É um processo muito complicado. A gente sabe que os processos aí de quimioterapia são duros invasivos. até em pessoas mais jovens, né? Então, quanto mais muito passa o invasivos, tempo, exatamente. são muito invasivos esses processos. E que bom que ele começou esses processos paliativos, porque ajudam, dão Aliviado. um alívio, uma dignidade para a pessoa e que ele fique bem, que dê tudo certo, porque, gente, não é porque ele entrou nesse processo que não pode faltar a quimioterapia, tá? Não é isso, gente. Ele Sim. pode voltar ainda, então realmente a gente deseja saúde ao rei do futebol e que a nossa seleção
dê aí Traga esse Hexa de essa presente alegria pra para ele. ele. Inclusive, meu diretor, você pode separar a fala do Tite para a gente, por favor? Porque o Tite, eu estava cortando a coletiva dele, e um dos assuntos que ele falou foi justamente sobre o Rei Pelé. A gente confere, ele vai falar sobre o jogo e também sobre o Rei do Futebol. O projeto da seleção é o jogo contra a Coreia. E nós não projetamos nada. Tu nunca ouviu a gente colocar que vai ter esse ou aquele adversário daqui. Porque não é nosso papel. Nosso papel é planejarmos para as situações e para os adversários que aconteçam. Esse é o nosso objetivo e esse é o nosso foco de atenção. Em relação ao Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde. Em treinando hoje à tarde, vai estar, sim, no jogo. Em paz. Em paz por saber que estamos todos hoje melhor preparados em função dessa sequência. Inclusive com a derrota contra Camarões, que foi a situação colocada, e de todos os atletas. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, ele vai ter a oportunidade de melhorar e de preparar. A nós da comissão técnica, nós temos mais um recorte em cima do momento de cada atleta, mesmo sendo difícil a derrota como aconteceu. Desculpa que eu tinha que ter entrado na coletiva falando sobre o Pelé. E vou falar do meu sentimento agora, vou fazer uma abertura. Talvez a única pessoa que eu tenha presencialmente tremido para cumprimentar. Eu estou falando de coração e estou falando de emoção. Quando me foi colocado, o 2018 tem aí, eu vou contar o episódio, nós estávamos sentados, aí está aí o sorteio e tal, e eu estou atento, está aí o técnico, não sei o que, histórico de não sei o que, tem o outro lá, aí vou tirar foto e lá, e eu digo, eu não quero nem saber disso daí, e pronto, e vai, e estou concentrado, ele falou, vai dar um abraço no Pelé. Eu levantei e tremi, cara, minha mão suou, pulsação aumentou, eu digo, cara, eu vou ter a oportunidade de cumprimentar a representatividade humana de um cara que eu... Saúde, Pelé. Realmente, aí você ouviu as palavras do Tite, falou do jogo de logo mais, né, gente? E disse aí, ele até pediu desculpas, porque essa já foi, acho que a quinta ou sexta pergunta da coletiva, e ele pediu desculpas, disse que deveria ter começado a fala dele se pronunciando a respeito do Rei do Futebol. Importante, né? É bom saber que a seleção brasileira, mesmo em momentos difíceis como esse que o Pelé está passando, servem como um alento e que isso chegue até os jogadores, né? Porque é uma motivação a mais você ter o Rei do Futebol assistindo você e sabendo que aquela alegria, aquele momento de alegria que você propicia para ele, está ajudando nessa recuperação, nessa luta. Nessa luta diária. A gente vai mudar agora um pouquinho de assunto, falar do setor agrícola. Por que, Rochelle, que nós temos? O setor agrícola do Brasil recebeu um impulso com a nova lei do agronegócio, que visa modernizar a regulamentação sobre financiamento agrícola e atrair investimentos privados. Isto permitirá aos produtores rurais assegurar mais crédito. A lei também contém um mecanismo para revigorar o investimento estrangeiro, agilizando os processos através dos quais os compradores estrangeiros podem adquirir imóveis rurais. Outro estímulo para o agronegócio brasileiro é uma nova categoria de veículo de investimento conhecida como FIAGro. Fundos de investimento em cadeias produtivas agroindustriais. Estes fundos permitirão que investidores, fintechs, financiadores e seguradoras estruturem empréstimos, garantias e planos fiscais no setor, reduzindo a dependência de subsídios públicos e diminuindo as barreiras ao investimento estrangeiro. Outra medida que teve um efeito estimulante no investimento e reduziu o custo do crédito é o título de crédito certificado de produto rural, também conhecido como a CPR Verde. O CPR visa levantar recursos financeiros, preservando ao mesmo tempo a biodiversidade em essência. Ela recompensa os agricultores pela conservação da vegetação nativa e fornece incentivos para a compensação desse carbono. É isso, a gente agora vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre esse e outros assuntos.
volta com o Da Hora desta segunda-feira, direto para o Catar, para a Copa do Mundo, porque nesse momento está rolando um possível adversário, caso o Brasil ganhe, né, o jogo de hoje das 4 horas. Japão segue na frente com 1-0 contra a Croácia, atual vice-campeã da Copa do Mundo, não é isso, Gabriel? É isso, resultado não surpreendente, porque como a gente vinha até conversando, né, dos 8 jogos aí das oitavas de final, acho que só nesse que a gente não tem um franco favorito. Nos jogos que ainda faltam tem Brasil e Coreia, a gente sabe que, apesar de manter a humildade, mas o Brasil é amplamente favorito. Portugal e Suíça, que Portugal também é muito favorito. Falando nisso, o Messi na declaração esses dias dizendo que o Brasil sim era um dos favoritos. É, com certeza. O Brasil sempre chega como favorito na Copa. Essa declaração dele foi antes da Copa do Mundo, assim como a Argentina. A gente não gosta de falar, mas a Argentina é sim uma das postulantes. Dói um pouquinho, né, Gabriel, falar. É, mas é uma excelente seleção. E tem também a Espanha contra Marrocos, né? Mas é um duelo, uma casca de banana, tá? Esse duelo da Espanha. Marrocos está jogando bem. A venceu Espanha a Bélgica. assustou ali naquele primeiro jogo, 7-0 contra o Irã. Costa Rica, perdão. Mas nos outros, empatou ali com a Alemanha, perdeu. A gente até tem, se meu diretor aí puder separar pra gente, como é que tá o chaveamento das oitavas de final com os resultados desse final de semana, para quem tá em casa visualizar aí na tela. A Holanda, cada dia se formando mais, isso, né? A Holanda já passou, vai enfrentar a Argentina. Embaixo a gente tem o Japão, nesse momento passando da Croácia. Caso o Japão passe, a gente vai ter, caso o Brasil passe também, um Brasil e Japão nas quartas de final. Aí do outro lado da chave a gente já tem um grande confronto, tá? Nessas quartas de final, Inglaterra e França, jogaço, sábado, 4 horas da tarde. Realmente, expectativa lá no teto. Altíssima, porque né? é o grande confronto, tá, gente? Para a seleção da França nessa Copa do Mundo. Ainda não foi testada por uma grande seleção. Né? Pode ser. E aí, a gente pode ter tanto uma seleção... Aí, nosso diretor está falando que acha que vai ser Espanha e Portugal. Eu também acho, mas a gente pode ter Marrocos também, pode ter Marrocos surpreendendo, mas seria quase uma Eurocopa, né? Desse lado aqui da chave, se a gente tivesse Inglaterra e França, e como nosso diretor falou, um Espanha e Portugal, porque, então, caso saia esse confronto, já teremos obrigatoriamente, novamente, um europeu na final da Copa do Mundo, né? Sim. Porque desse lado vai sair um finalista. Todos. Desse lado aqui, é que, caso se concretize o que a gente está esperando, é que só tenha um europeu, né? No caso, se o Brasil passar e o Japão passando também, a gente teria 2 sul-americanos, um europeu e uma seleção asiática, mostrando que sim, o futebol europeu é evoluído, mas que a gente também tem bons nomes, boas seleções em outros continentes. Essa questão aí da Espanha e Marrocos, eu realmente fico na dúvida, porque, como eu disse, a Espanha ali assustou naquele primeiro momento, mas empatou com a Alemanha e perdeu. Isso, e a gente jogou contra a Suíça, foi vencer chorado, aquele gol do Casimiro. Sim. Não é fácil, tá, gente? Foi mais difícil do que ir para a Sérvia, que a gente já achava que Eu achei mais Sérvia... difícil até do que o jogo contra Camarões, tá? O jogo contra Camarões a gente construiu muito, pegou o goleiro num dia inspirado e com a nossa seleção reserva. A gente não teve tantas chances claras aí contra a Suíça. Foi aquele gol impedido do Vinícius Júnior, uma outra chance e o gol marcado. Mas deu certo, Mas né? deu certo. Mas, o que importa é que daqui a pouco, 4 horas da tarde, teremos tem a gente em mais campo. um embate. E no início da Copa, no nosso grupo, né, a Sérvia era cotada como a segunda, né? Então, e a Suíça deu aquela virada de chave, conseguiu a classificação. Inclusive, na sexta, às 4 horas da tarde, ao mesmo tempo que a gente estava enfrentando Camarões, teve Sérvia e Suíça valendo aí essa vaga. A Suíça jogava pelo empate. Os suíços abriram o placar, a Sérvia virou, a Suíça virou de novo, então foi um jogo muito emocionante. Eu fui ver depois os melhores momentos, o narrador até falou, nós somos uns poucos felizardos de estarem acompanhando, porque eu acho que todo mundo estava acompanhando realmente o jogo da seleção brasileira. Mas a Suíça vem forte, tá? Quase toma esse nosso primeiro lugar, como nosso diretor falou aqui no ponto, já foi, o que interessa é que passamos. Mas a Suíça tem uma boa seleção. Palpites para esses jogos de hoje, fora e de amanhã? Eu vou, claro, Brasil.
né? E hoje também tá... Tem o do Japão, eu acho passa. que o Japão passa também. E acho que amanhã eu vou com o nosso diretor. Espanha e Portugal acho que passam, mas não terão. Eu estava vida conversando fácil. esses dias lá em casa, dizendo que eu estava com muito medo da França, né? Numa possível final com o Brasil. Ainda, né, Exato, Érica? estou. Porque... E com medo também da França ser 2 vezes seguidas campeã da Copa do Mundo. Se a gente não tivesse perdido lá em 98 para a França também, a gente teria 3 vitórias seguidas, né? Não quero se o Brasil não tem 2 vitórias seguidas. A gente tem 2 vitórias seguidas. 58 e 62. 62. Pronto, mas só quero o Brasil também. Outro time eu não quero 2 vitórias seguidas. E aí falaram assim, mas Érica, todas as nossas vitórias, das 5 vitórias, todas foram muito difíceis. Então, essa também vai ser difícil e essa também, se Deus quiser, vai dar certo, né? É isso, novamente para quem está em casa, palpite de vocês. 3-1. 3-1, gol de quem? Richarlison, menino Ney e Vini Júnior. E você? Também a mesma coisa da Muita- Érica, 3-1. Eu vou de 3-0, Ele vou vai ser 3 a 1. mais otimista. Acho que vai ser Neymar, Marquinhos e aí quem foi na frente que faça o gol? Eu queria o Casimiro também. Sim, que vem Casemiro jogando, teve um O destaque, Richarlison. né? vem jogando muita bola. Casemiro O teve um Casimiro, destaque. para mim, é nosso melhor jogador na Copa até agora. Tanto vem dando a sustentação, quanto fez o gol. E outra coisa muito importante, que todo brasileiro tem calafrio, não levou amarelo, porque em 2018 muito passou pela suspensão do Casimiro, por ele não ter jogado contra a Bélgica, aquela nossa eliminação. Então ele não levou nenhum amarelo até agora, lembrando que na semifinal só quisera 2 amarelos, o jogador está suspenso da próxima partida, então caso ele leve hoje, que ele não leve nas quartas. Porque Casemiro, que foi a nossa grande estrela, né, do jogo contra a Suíça. Foi. Salvou ali fez a pátria. E nosso diretor, tem palpite para hoje? Vai, direção, diga Direção aí. aí. Brasil Não, quanto? tudo bem. Placar. 2-0, olha aí. 2-0, tá mais contido. Nossa direção também tá... Se puder, olha, gente, como vocês sabem, o Thiago Silva é um dos capitães aí da seleção, porque o Tite reveza essa braçadeira. A gente não tem um capitão fixo. E hoje, novamente, é ele que vai capitanear, se nossa direção puder separar aí a fala do Thiago Silva. Vim contar a nossa direção prepara. Tem uma fofoca do Thiago Silva, mas eu não vou falar ainda, porque não é confirmada. Não No é dia confirmado. no dia que for, eu venho aqui, mas é babado quente, viu? Essa Érica sempre trazendo... Fofoca é com Érica Com Prado. Érica No dia Prado. que for confirmado ou negado, né, eu venho trazer aqui, mas agora ainda A não. fonte ainda não é Por confiável. hora ainda não. Ainda não. Ainda não é. Pois vamos ouvir então, né, o que disse Thiago Silva, capitão da seleção, nesse duelo das oitavas de final. Sobre a gente continuar ou não, isso a gente não tem uma certeza, porém, no controle que a gente tem é da nossa preparação, do nosso planejamento, né? O planejamento foi feito e automaticamente que com essas decisões o risco tem, né? A partir do momento que a gente sai de casa, a gente tem um risco. Então, é o risco que valeu nesse momento correr, para que a gente hoje pudesse estar fisicamente bem, né? Tirando o Alex e o Jesus, que a gente fica triste, porém, o restante do grupo bem fisicamente, para enfrentar esse jogo duro contra a Coreia. E não pensar que o jogo vai ser fácil, com resultado elástico como foi no amistoso. É a Copa do Mundo, né? Eles passaram dentro de um grupo muito difícil, né? Então tem todo o nosso respeito, e o que a gente possa fazer é respeitar a equipe deles e trabalhar da melhor maneira possível para que a gente possa ter o êxito nesse confronto aí. Cara, nós somos muito claros assim, né? Ontem, antes do nosso treinamento, confesso que foi um momento bastante doloroso, assim, ver os meninos naquela situação, de não poder estar novamente com a gente dentro de campo. A gente sabe que a tristeza é grande, mas ao mesmo tempo o nosso objetivo e a nossa estrada a gente tem que continuar, né? Também por eles, porque é a forma que a gente possa confortar um pouco o coração dele, da gente jogando bem, da gente desempenhando o nosso melhor papel, né? Espero que eles possam se recuperar o mais rápido possível para estar de volta ao gramado. E aqueles que voltam de lesão, a gente espera contar com eles, né?
o Tite vai falar melhor sobre a escalação para vocês. Mas, enfim, bom ver o Danilo bem, bom ver o Ney novamente no campo, o Alex evoluindo, então a gente tem um ganho importante aí, tenho certeza que vai agregar muito para esse nosso momento. Olha, os japoneses e os croatas, eu não queria estar na pele deles, não queria estar torcendo para essas seleções, porque agora teve uma reviravolta, um empate aí, olha aí na nossa tela agora, já Croácia acaba de empatar muito rápido, viu, com o Japão, assim, depois dessa volta do segundo tempo, Isso. a Croácia não demorou tanto não para Tá empatar, com 20 viu? minutos aí do segundo tempo. Alguns amigos meus estão falando aqui que foi uma bela cabeçada. Vou ver aqui o gol Amanhã depois no que... esporte, né, Amanhã no Gabriel? esporte com certeza a gente terá. Mas creio que tenha sido, vou até olhar quem foi que fez o gol, mas Kramaric, que é um ótimo atacante da Croácia. Vou até olhar Foi um se... nome aqui bem esquisito, Cadê? viu? Ah, foi o Perisic. Bom Perisic. jogador também, grande jogador que atua no Tottenham. Gabriel Viana garantindo aí o bolão da segunda-feira. Vamos ver se mantiver assim esse 1 a 1. Como é que ele ainda faz aposta nessa Copa, né? Porque essa Copa tá Copa complicado fazer quebrando aposta. as A banca, bancas. né? Eu só tô apostando realmente com os meus amigos, só de brincadeira, pouco dinheiro. Só pra brincar. Mas só... ganhar ainda é bom ter ganhar é aquele bom. gostinho, Ganhar né? é muito Olha, eu bom. realmente não quero, gente, passar por esse perrengue hoje à tarde. Quero que seja algo tranquilo. Nada de Se meninos for fracos. pra Coreia fazer um gol que seja quando a gente estiver bem avançado aí, bem encaminhado, porque Deus me dá. Pênaltis nas oitavas de final, não quero. É isso. Né? Agora chegou o nosso momento, 1h24. Considerações finais aí. Rochelle quer mandar um alô pra alguém. Rochelle agora ganhando fãs, assistindo ela. Diga aí pra Só quem... mandar um alô pro Pedro, que ele pediu para mandar um beijo para ele. Eu quero mandar um alô também pra minha mãe, Dona Elza. Tá aí em casa assistindo. Ficou com raiva de tu, viu, Tonela? Ficou? Que mandou ela deixar meu irmão raspar a Não, cabeça eu dei igual uma do sugestão, do Ronaldo. né? Eu dei uma Aí sugestão. Mas é isso, gente. Sempre muito bom estar aqui. Agora falando de Copa do Mundo, um assunto que eu gosto bastante. De futebol nem tanto, mas de Copa do Mundo é maravilhoso. É isso, que amanhã a gente esteja aqui falando de Coisas uma boas. vitória do Brasil e já projetando o duelo de sexta-feira contra Japão ou Croácia, quem quer que seja. Agora realmente não tem como saber. Não, tá não tem como empatado. saber e que dê tudo certo. É isso. Tchau, tchau. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.